Muito obrigado, pessoal, por vocês estarem participando. Espero que a gente possa aqui desenvolver uma conversa bacana que vai inspirar vocês a mudarem um pouco o mindset, o jeito que vocês estão lidando hoje, porque a gente está vivendo uma revolução aí no mundo odontológico, né? E a contabilidade tem uma presença muito fundamental nisso, e a gente vai falar bastante sobre isso, tá bom? Walter, eu recebi aqui o seu currículo, né? Então, falando um pouquinho, te apresentando um pouquinho mais para a galera que está aí assistindo a gente, você então é formado em ciências contábeis e direito. Então, você é contador e advogado. Exatamente. Papinho aí que os dentistas geralmente não gostam, né? Precisam de um auxílio aí mais adequado. Não, graças a Deus a gente está conseguindo mudar um pouco isso e hoje eles estão mais meus aliados, né? Certo. E você é fundador do escritório contábil Belato e Araújo. Empresário Exatamente. contábil há 21 anos, com ênfase na área de contabilidade para dentistas. É isso. Exatamente. Em 2002 eu comecei a empreender, né? Eu tinha 27 anos quando eu comecei assim, era um sonho, né? Eu comecei no escritório de contabilidade com 14 anos de idade, como office boy. E eu acho que aquilo me encantou, porque você estava naquele mundo, né? Eu nunca tinha trabalhado antes e tá ali vivendo aquela coisa de escritório, para mim eu falei assim, é isso que eu quero. E quando a gente fala, parece que a palavra tem poder, né? Não sei se vocês têm essas Sim, coisas. sim. Então, desde os 14 anos, eu queria ter o meu escritório. E aí a minha carreira foi indo. Eu entrei no colégio técnico, depois eu fui para a faculdade. E, e eu fiquei desempregado. Um Ah, dia eu fiquei desempregado e eu falei, é agora. Não tenho nada a perder, vou começar. E foi difícil, óbvio, né? Todo começo é muito difícil. E, e eu acho que essa história também é muito legal, porque muita gente aí que está empreendendo na odontologia precisa também saber que as coisas não são mil maravilhas, né? Que a gente tem que ser persistente, tem que lutar para você chegar a algum lugar. E aí eu construí minha carreira. Foi difícil os primeiros anos, foi luta, a gente chorou, né? Minha esposa está aqui, ela sabe muito bem, vivenciou tudo isso comigo. Mas a gente superou. Depois eu fiz uma sociedade, fiquei 14 anos sócio de um escritório chamado Gesplan. E quando eu saí de lá, por que eu saí da Gesplan? Porque já não estava mais casando, né? E eu tô vendo que o mundo tava precisando de você fazer algo diferente, né? E isso está acontecendo em todas as profissões, inclusive na odontologia e na contabilidade também. A contabilidade, aqueles escritórios tradicionais que trabalhavam daquela forma antiga, eles estão perdendo espaço, estão sucumbindo mesmo, sabe? Assim, estão acabando. E aí eu vi que a necessidade de fazer algo diferente. Então eu fui para uma contabilidade mais digital, mas eu sabia que eu precisava atuar mais na consultoria do que propriamente ser um entregador de impostos ou de DARF para o governo, né? Porque a contabilidade acaba trabalhando 90% para o governo e pouco para o seu cliente. E agora, então eu quis reverter isso. E daí eu conheci o mundo odontológico, vi que eles estavam com uma necessidade muito na questão de gestão, porque não tem como você falar de contabilidade, não tem como você falar de empreendedorismo se você não entrar na gestão. Então, é um público um pouco carente, porque estudaram a vida inteira as coisas biológicas, estudaram para ser dentistas, mas quando eles estão no mercado de trabalho, eles precisam empreender de alguma forma. Ou eles montam o consultório deles, ou eles vão trabalhar para outros, né? E a certo. maioria das vezes eles vão procurar empreender. E aí que bate aquela coisa, porque eles não estudaram para isso, e aí começa a criar aqueles monstros, né? E aí, Dificuldade. aí o imposto é um monstro. Aí o colega vem falando, olha, não faz isso não, porque senão você vai se dar mal. Né? Então a gente está aqui para tirar um pouco desse medo, né? Desse receio de você empreender, porque senão você nunca vai sair do lugar, cara. Se você não der o passo e Certo. não ver o que você quer, você nunca vai sair. E nós estamos vivendo, hoje a odontologia nunca teve tantas oportunidades como tem hoje. Né? Tantas especialidades, tantas coisas que estão acontecendo, alinhadores, ROF, enfim.
A Diana depois pode falar até muito mais do que isso, tecnologias que estão vindo. Quer dizer, Sim. por que não aproveitar esse momento, que é o momento da gente dar um salto, né? Sim. É isso. Bacana, Walter. Obrigada por contar um pouquinho da sua história. Mas agora eu quero chamar para participar com a gente a nossa ilustríssima convidada, doutora Diana. Seja muito bem-vinda. É uma satisfação enorme tê-la aqui com a gente. Obrigada, Pri. Boa noite para todos. Todos bem-vindos. Quem já me conhece, fala aí no chat, interage aí com a gente. Tem bastante gente dando boa noite aqui. Que legal. Boa noite, pessoal. Walter é não só o meu contador, mas eu considero ele como um amigo. Aquele amigo que a gente se fala pouco, mas quando precisa falar, ele resolve. Ele resolve o problema. Ele resolve o problema. Então, eu sei que eu estou em boas mãos. E acho que uma das primeiras coisas que eu ouvi na faculdade era que você tem que cuidar muito bem de quem cuida das suas finanças e ter ali um aliado, porque realmente é ele que vai dar esse direcionamento do que a gente não sabe, porque nós fomos treinados para ser técnicos. Então, como resolver um problema do paciente, como fazer uma restauração, fazer um canal, tirar um dente, colocar um aparelho para alinhar os dentes, mas e a parte da gestão? Então, realmente é um mercado muito carente em relação a isso. E aí, o dentista acaba só trabalhando, não percebe quanto ganha, quanto gasta, porque ele só fica naquela rotina. E aí vira um tabu. Né? O leão acaba assustando os dentistas. E o Walter sempre foi uma pessoa que me impulsionou, porque se eu tinha alguma dúvida, eu falava, Walter, tô com medo, o que eu faço? Vai com medo mesmo! O Walter é muito solícito, né? Então, assim, isso que é muito legal. Então, quando eu abri a minha clínica há 10 anos atrás, eu tinha um outro escritório de contabilidade que era, assim, quadrado. Então, minha contadora era de difícil acesso, era aquele escritório de 1000 gavetas que você ia lá e ficava, meu Deus, que organização de papéis, mas que não tinha uma claridade. E aí, eu tinha realmente esse receio. Então, eu acho que quando você tira o pé do freio e aposta e vai e faz as coisas acontecem. Como ele falou, quando você declara, as coisas acontecem. Então, hoje, o que eu vejo de colegas dentistas, eu com 10 anos de formada, empresa há 10 anos, eu posso contar nos dedos das mãos os dentistas parceiros que já trabalharam comigo, quantos abriram PJ. E, inclusive, eu acredito que há uns 5 anos atrás, eu já fiz esse convite para o Walter para vir dar uma palestra para os meus dentistas. Então, eu já trabalhei com 15, 18 dentistas ao mesmo tempo. Eu tinha uma clínica com 7 salas. Então, era um fluxo grande e eu queria organizar aquilo de alguma forma. Mas na hora que eu falava para os dentistas, olha, vai ser melhor para você, abre um PJ, se organiza, vai ser bom. Vamos ver como que a gente faz para dar um recibo para o paciente, porque não adianta você ficar na ilegalidade, no escuro e falar assim, não vou declarar. O paciente vai te declarar, vai chegar lá na frente, o que você vai fazer? E uma coisa que, assim, eu não me conformo com os dentistas, é eles não quererem nem declarar o que eles ganham de pessoa física. Então, assim, a vida toda você vai viver sendo uma pessoa que não ganha nada? Você nunca vai financiar um apartamento? Você nunca vai comprar um carro? Então, você nunca vai ter um histórico junto a um banco, um score bom. Então, a vida toda você vai, né, ficar naquela vida. Você nunca vai mudar de patamar, você nunca vai para o próximo nível. Então, e o dentista que fala assim, se eu declarar o que eu ganho, eu não consigo nem trabalhar. Então, pelo amor de Deus. Então, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa de certo está errado nessa história. Eu acho que está na precificação, eu acho que não sei. Tem que encontrar qual que é o problema, mas precisa fazer. Então, assim, dá uma tristeza quando ele me manda os DARFs? Dá. Mas eu já entendi que isso faz parte do negócio. Então, quando você incorpora isso, a contabilidade, e coloca aquilo nos custos, faz parte.
Então, o contador é como um móvel, é como o aluguel, é como a internet. Ele faz parte da folha. Isso aí. Bem, pessoal, eu estou acompanhando aqui o chat, tá? Quem quiser fazer pergunta, pode mandar aqui no chat que eu vou repassando aqui para eles. Eu tenho apenas aqui, olha, a maioria é pessoa física, né? Doutor Antônio, doutor Marcos, iPhone de Paula. Tem um iPhone para todos. Quem quiser pode ir colocando o nomezinho também, para a gente saber. Doutor Eduardo, sou de São Bernardo do Campo, pessoa física. A doutora Camila está falando do Walter, além de ser um excelente profissional na área de contabilidade, um ser humano ímpar. Obrigado, Camila. Walter, obrigada pelo seu exemplo. E aí, mais abaixo, ela diz, doutora Diana, top, que time. Obrigada, Feliz gente. em ter vocês por aqui. E vejo aqui que o pessoal, bastante pessoa física, né, Walter? Por que os dentistas optam? Qual que por que esse medo de virar pessoa jurídica? Olha, eu vejo assim, né? Pelas coisas que chegam até a mim, muitas vezes, é aquela situação. Às vezes eles estão numa contabilidade ou conhece alguém, sempre que tem uma negativa, né? Por que é melhor você ficar como pessoa física? Porque você está aqui, você tem esse faturamentozinho, a gente joga no livro caixa e você paga esse impostinho aqui, tá tudo bem, você não vai pagar muito imposto. Então, isso vai limitando o dentista. E aí ele vai se pegando a isso, sabe? Tipo, vou me pegar. Só que hoje em dia, a gente estava até conversando um pouco antes aqui, gente, nós estamos vivendo uma nova era, uma nova odontologia, né? Então, o cara que não se organizar, né? Primeiro, desde as suas finanças, saber analisar o seu fluxo de caixa, saber fazer uma precificação, né? Colocar um imposto dentro do seu tratamento. Por que a gente não faz isso? Por que o dentista não faz isso? Às vezes eu me pergunto, porque assim, você vai comprar um copo, o imposto está embutido. Você vai comprar um carro, o imposto está embutido. Você vai na farmácia, no supermercado, tudo que você compra, o imposto está inserido. O dentista, sabe como que ele faz precificação, a maioria deles? Ele liga para o colega. É verdade. Ele liga pro colega e fala assim, quanto você tá cobrando aí? Quanto você tá cobrando? Sim. Aí ele fala, tô cobrando tanto, mas qual o critério que foi usado? Né? E outra, que nem, a Diana pode dar um exemplo muito bom, que ela trabalhou em 2 lugares totalmente diferentes um do outro. Ela estava em Interlagos, né, que foi o primeiro consultório, e hoje ela tá no Itaim. Sim. É outro mundo, cara. Não dá para você fazer o mesmo preço que você cobra no Itaim em Interlagos. Jamais. E nem de Interlagos no Itaim. Não dá. Então é isso, cara. Então, assim, o que eu vejo é muitas vezes um pouco de comodismo, né? E esse medo muito porque não tem uma organização. Então, quando você faz uma gestão do seu negócio, você já começa a visualizar, né? Então, a gente estava conversando na live anterior sobre os contratos lá dos parceiros, né? O pessoal cobra... porque o cara tem uma especialidade, ele é bom, não tem o quê, 70, 30. Pô, se você pôr o seu custo da sua clínica, né? Você vai colocar lá aluguel, IPTU, o salário do pessoal e tal, você vai ver que esses 30 morre, não te sobra 30. Então é tudo muito no achismo. É que o negócio do dentista é muito bom. Por isso que eles não estão quebrados, sabe? Então, por isso que eles ficam achando que tá tudo bem. Mas eu acho que porque tem fluxo de caixa. Tem sempre dinheiro no caixa, mas aí se ele for fechar mesmo... Porque o dentista, ele não tira nem o salário dele. Se a clínica faturou 10 mil, 100 mil, ele pega quanto ele acha que ele precisa gastar. Eu tenho tanto de parcela de tais coisas pessoais e vou... tirar e não deixa uma porcentagem para manutenção de equipamento, para renovação. E aí ele se perde. Então, assim, logo que eu abri, eu fui PJ, de primeira. Antes de abrir o consultório, a primeira coisa é abrir CNPJ. Por quê? Tem as suas vantagens. Então, eu comecei com uma clínica pequena. Então, contando aqui para vocês um pouquinho da minha história. Eu vim de uma família humilde, então eu fui a primeira pessoa a me formar.
abri um consultório com 2 salas pequenas, prédio comercial, porque eu tinha medo de ir para a rua, então ficava um pouco insegura, ainda mais mulher. E pensei em atender convênios, porque o convênio já traz o paciente, então era muito mais fácil eu ter uma cartela de clientes ali. E para o convênio, ele paga muito melhor para quem é PJ do que quem é pessoa física. Claro. Então, isso já dá uma alavancada em tudo que você vai fazer. Mas até para o convênio, que tem uma tabela reduzida de valores para pagamento, se você não souber trabalhar, você vai pagar para trabalhar. E hoje eu recebo, assim, muitos dentistas, tanto no meu direct ou no meu pessoal, pedindo ajuda. Porque fala assim, Diana, como que você faz para fechar a conta? Porque é difícil, mas é por isso, porque não fez a precificação, porque quer pagar um colega, porque o vizinho está pagando 70% e ele vai fazer isso também. Mas, gente, eu falo assim, até 50% nem sócio. Eu, como dentista, proprietária da clínica, não tiro 50% do que eu produzo. Jamais. Exato. Então, e hoje, se você falar com muitos dentistas e você falar para ele assim, não, vou te pagar que seja 40%, que hoje a gente já sabe que é muito, onera muito. Vai falar que você é um louco, um mercenário. É o que acontece na nossa profissão. Sim. Então, eu acho que encontros como esses, que os dentistas possam entender o que está acontecendo no mercado e realmente fazer a precificação de valores, não só do trabalho dele, mas dos custos, e colocar isso nos custos, ele vai entender muito melhor. Todo mundo vai sair ganhando. Mas se viver na informalidade dessa forma, onde vamos chegar? Exatamente. Então, uma das coisas eu acho que é muito legal essas conversas que a gente está tendo é que o mercado precisa também se unir, né? Exato. Porque se continuar ainda com essa mentalidade um pouco mais pobre, né? Vamos chamar assim. Não que a pessoa seja pobre, tá, gente? Não é literal. É pobre Falta de informação na ambição, mesmo. né? De você fazer as coisas mais querendo prover né, um resultado melhor, né? Mas, Walter, eu vou te falar uma coisa. Desculpa te interromper. Na faculdade, não tem uma matéria disso. Eu tive sorte que na minha faculdade, eu tive um professor de gestão, o professor Roberto Porto, que eu agradeço muito porque me deu uma base muito boa. Mas não todas as faculdades têm isso. E assim, nem os professores falavam pra gente, porque às vezes a gente perguntava, mas professor, como que a gente faz para saber quanto cobrar uma prótese do paciente? E a resposta deles, na sua maioria, era: cobra 3 vezes mais do que o laboratório te cobra, que aí isso vai te cobrir o seu custo. Então, se você paga lá R$1.000 pro laboratório, cobra 3 do paciente. Mas isso é forma de fazer uma precificação? De jeito nenhum. Não é, porque tem laboratório que cobra 1.000 e outro que cobra 5. E aí você fica perdido. Então, o dentista sai muito perdido em relação a isso. Já demais. Então, ele não sabe como que ele vai cobrar do paciente. Então, era uma coisa que eu acho que já tinha que vir na base. E se não tem na base, ter outras instituições sérias, que o dentista sabe que ele pode sair, ele fala assim, eu vou fazer uma pós-graduação disso. Hoje não tem, a não ser que exista e eu desconheço. Mas... tem alguns, né, que tem alguns mentores, né, que fazem alguma coisa nesse sentido. Mas que eu acho que é válido também. Eu acho que tudo soma, né? Sim. Mas aí fica para uma minoria, porque nem todo mundo sabe. Pois é. Diferente de uma faculdade, que você vai na faculdade, você escolhe lá, eu quero fazer o curso disso, isso e isso. Pós-graduação, isso. Poderia ser algo mais formal. Mais formal. Porque, na realidade, isso já devia vir desde a escola. Como o ensino americano, que a criança já aprende o que é política, o que é psicologia, como é o comportamento humano, culinária. Então, é um problema que a gente já tem na base. Então, as pessoas não têm essa veia empreendedora, essa garra, e se contentam com pouco. É verdade. E daí me diz uma coisa, doutora, essa questão da precificação, quando que você passou a entender a importância de fazer todo um levantamento, de fazer um planejamento para você ter o preço ideal para o seu tratamento? Interessante a sua pergunta. Eu comecei isso desde o início, desde o primeiro ano. E eu comecei a minha precificação pelos custos.
Então, quando eu abri o consultório, eu já sabia quanto eu investi, quanto era o meu custo fixo. Então, Você já tinha um planejamento ou você aprendeu isso no dia a dia? eu aprendi na faculdade. Tá. Esse professor, né, o professor Roberto, infelizmente, ele não dá mais essa aula. Eu fiz o NIP aqui em São Paulo e tinha esse curso de gestão de mercados odontológicos e ele tinha uma pós-graduação. Então, na graduação, eu já fiz. Então, isso ajudou muito, porque ele trazia a experiência que ele tinha na clínica dele. Então, isso já me deu uma base. Então, não foi da minha cabeça. Foi com um ensino, foi com uma ajuda. E aí, eu já fiz a precificação aí. E também uma base de mercado. Então, o que é uma base de mercado? Pesquise seus concorrentes em volta. Então, pelo menos 5 dentistas ali em volta. Eu fiz uma pesquisa básica de mercado. E fiz a precificação de acordo com os meus custos. Então, eu sabia que para eu abrir o consultório, custava R$10.000. Aí, eu dividi isso por dias. Então, eu trabalhava de segunda a sábado. Davam 24 dias por mês. Por dia, era que seja, não sei, não lembro na época, R$600. Então, eu sabia que eu tinha que faturar mais que R$600 por dia para cobrir meus custos da clínica. E aí, tinham meus custos pessoais. Então, eu tinha uma meta diária, mais a meta mensal. E, em cima disso, um valor de mercado para não ficar muito fora. E nisso, eu ia montando. Então, eu sabia que, por hora, quanto que custava já a minha hora clínica. Então, o paciente já sentava e eu já sabia quanto que ele ia me custar. Então, se eu abrisse um kit clínico, né, do dentista lá, que é o espelhinho, o explorador, eu já sabia quanto que ia custar. Então, isso me ajudou muito, que eu vejo que os dentistas hoje, até os mais antigos, 20, 30 anos, infelizmente não pensam e não sabem quanto custa isso. Então, quanto custa deixar o consultório fechado um dia que não tem luz? Ou, assim, os dentistas que contratam parceiros, e os parceiros fazem curso, não utilizam a cadeira 100%. Então, aquela cadeira parada é dinheiro parado. Tem que pôr isso na cabeça, para você poder ter vida fora da clínica. Porque senão você viaja e fica aquela história, pô, se eu não trabalho eu não ganho, mas tudo bem, então faz uma gordurinha, faz um porquinho. Então, eu fiz sempre essa precificação. Quando eu comecei a fazer especialização na clínica, que eu ainda era clínica, eu diminuí os dias de atendimento. Então, a minha meta diária aumentou. E aí, eu tinha um controle mesmo de papel, entregava também para os parceiros, fazia premiações internas, explicava para eles o que era hora clínica, porque também eu precisava pagar eles e também precisava sobrar para o consultório. Então, a partir daí, você já tem um início. Então, organizar isso no papel já ajuda muito. Maravilha. Acredito que esse tenha sido um dos seus primeiros desafios quanto empresária, né? Sim. E você teve... Quais foram, assim, os seus primeiros desafios, né? Além desse, quando você optou por ser empresária na Odonto. Esse é um dos maiores desafios, né? Que é a precificação. Você sempre foi pessoa jurídica ou você começou como pessoa física? Já desde o início eu fui pessoa jurídica, mas poderia ali ter um meio termo, né? Dava para lançar coisas na pessoa física e coisas na pessoa jurídica. Então, para o convênio eu lançava a pessoa jurídica, que era melhor, e para pacientes particulares na pessoa física. E fazia um equilíbrio de livro-caixa. Então, com aluguel, o laboratório. Então, muitas pessoas não sabem que o laboratório é dedutível, materiais dentários. Então, eu fazia essa divisão dessa forma. Então, acho que o primeiro desafio é você ter essa organização. E o principal é o dentista entender também que ele não é um super-herói, ele não consegue fazer tudo. Então, eu, desde o início, comecei a ter equipe. Então, eu não podia remunerar ainda uma pessoa, um financeiro, digamos assim, grande. Então, o que eu fiz? Eu fui contratando estagiários. Então, eu contratei a minha primeira funcionária, depois da minha secretária, foi uma estagiária em administração, que ela fazia parte, para mim, do faturamento, junto com a contabilidade, mas ela fazia o que era, por exemplo, lançamento de pagamentos no Excel, que a minha secretária não conseguia fazer, porque é humanamente impossível. Não dá para você contratar só uma pessoa, que é sempre a secretária, que vai fazer tudo, que vai cuidar de ter material na gaveta, que vai receber a pessoa, que vai receber dinheiro, que vai agendar o paciente, que vai desmarcar. Então, isso também acontece nos consultórios, porque o dentista não foi orientado que a clínica, o consultório é uma empresa. Quando você enxerga o seu negócio como uma empresa e não vê como aquilo uma coisa
familiar, tudo muda também. Então, você precisa ter funcionários em todos os setores. Você precisa de uma secretária, você precisa de um contador, você precisa de um financeiro, você precisa de uma pessoa da limpeza, uma pessoa para esterilização. E aí, eu acho que o meu primeiro desafio foi esse. Quando eu venci essa barreira e entendi que isso era o que fazia o negócio girar, porque quanto mais pessoas você contrata, mais você tem na folha de pagamento, mais aquela pessoa te produz. Sim. Então, aquilo é um investimento. Então, eu vejo até hoje muitos dentistas falarem assim, mas eu não vou contratar nenhum estagiário porque vai custar R$ 1.500. Mas desses R$ 1.500, quanto que ele vai gerar para você? Mas ele vai gerar 3, então ele já dobrou. Ele já se pagou e te deixou R$ 1.500. Então, o primeiro desafio foi esse. E eu acho que o grande desafio atualmente é a gestão de pessoas. Perfeito. Porque quanto mais pessoas, mais responsabilidade. E um local fechado com muitas pessoas e pessoas pensando diferente é muito difícil de controlar. Então, eu acho que hoje uma coisa que me persegue bastante, que eu procuro bastante conhecimento, é nisso. E até para ter essa troca que eu chamo o Walter, porque falo, Walter, você pode me ligar para o dentista para explicar, para conversar, traz ele para próximo, para ele poder entender, porque cada cabeça é seu mundo e ele não tem o conhecimento que eu já tive. E assim, a colher de pau, né? Casa de ferreiro, espeto é de pau. Então, eu falo a mesma coisa. Aí, se o Walter fala, Mas sabe o que acontece, é a mesma coisa. doutora? Muitas vezes tem a questão do ego, né? O colaborador que ele tem a mesma formação que a sua, ele vai conflitar, ele vai bater de frente contigo. Dependendo, não são todos, obviamente. Sim. Mas, às vezes, nós nos deparamos com essa dificuldade, né? Por parte de alguns colegas, de alguns colaboradores. E aí é onde entra o Walter nessa história, que é o que você disse, né? A palavra de um contador, de um advogado, falando com o seu colaborador diretamente, explicando para ele de forma simples, para que ele possa entender, acaba facilitando a sua gestão. Sim, ajuda muito. Exatamente. Não, e realmente, hoje, se você for falar de empreendedorismo, onde está o calcanhar de Aquiles é na formação de equipe. Por quê? Primeiro, a gente não tem gente capacitada. Né? A gente está vendo o mercado formando pessoas ainda em déficit de muita coisa. Então, fazer uma gestão de pessoas é o que... É a chave, é o a coração chave, do né? negócio. Porque se você saber treinar, multiplicar e fazer com que essas pessoas produzam para você, é aí que você vai começar a ter o ganho, a lucratividade. Porque nós temos dois perfis, na verdade. Porque, assim, um dos maiores defeitos também que os dentistas têm é de ser o cara muito controlador. Muito a pessoa, né? Então, ele põe à frente, né, da clínica dele, ele. Uhum. Ele não pensa no macro. Ele foi, não, porque eu sou bom, porque eu... Não, ninguém sabe fazer como eu, não sei o quê. Então, isso... Os é meus muito pacientes, tradicional. Eles não vão Sobrecarrega. querer ser atendidos por outra profissional. São dois perfis de dentista, eu acho que a gente tem. Esses que falam, mas meu paciente não vai querer passar com outra pessoa. Eu não tenho esse problema. Por quê? Eu vendo o colega como a melhor pessoa dentro daquilo que ele está fazendo. Então, uma coisa muito importante, amigos dentistas que vocês estão ouvindo isso agora. Quando nós nos unirmos de verdade, é a melhor coisa, o mercado vai ficar ótimo, porque o paciente, ele não vai ficar procurando por preço, ele vai porque ele gosta de você. E o meu paciente que passa comigo, ele gosta de mim, mas às vezes ele pode não gostar, ele vai gostar de você pelo jeito que você é. Então, no momento que você se une com outra pessoa, e é o que eu faço, e tenho muitos colaboradores hoje trabalhando comigo, é isso. Eu falo, olha, você vai passar com a Priscila? E a Priscila, ela é especialista em implante. Eu também tenho curso de implante, mas ela faz muito mais que eu. Ela é melhor que eu, porque eu faço ortodontia. Eu alinho dentes. Você vai passar com ela, eu estarei aqui na clínica, eu vou pegar na sua mãozinha, vai dar tudo certo. E você também acompanhar a história do paciente. Acabou. O paciente vai feliz, porque o paciente, 70% do que ele gosta da clínica é do relacionamento. Exatamente. 30% ou 20% ele está interessado realmente no procedimento, no que vai ser feito, porque para ele é o último.
Então, primeiro ele quer aquele conchego, ele quer ser bem recebido. E ele fica até orgulhoso quando você fala assim, você vai passar com tal pessoa ou com outra pessoa. Então, no sábado mesmo, eu tive com uma colega dentista, já com 30 anos de formada, e falou, Diana, eu tô cansada, porque eu sou ortodontista, faço limpeza, faço restaurações, eu faço tudo, e não consigo contratar outra pessoa para me ajudar. Eu falei, mas por quê? Eu quero, né? Me fala. Ah, mas porque meus pacientes não vão querer passar. Ah, mas peraí. E o dia que você ficou doente, internada, uma semana, que você morreu hoje, os pacientes vão morrer com a boca sem fazer o tratamento. Eles vão sim. O que você não pode fazer é largar a pessoa e falar assim, olha, daqui 6 meses você vai voltar e quando a pessoa chegar na clínica, ser surpreendida por outra pessoa. Mas se você brifar o paciente antes, olha, eu vou fazer sua limpeza hoje, mas a próxima vez eu estou ampliando a minha equipe. Você vai passar com o Walter. Ele é especialista em limpeza. Ele já fez limpeza em mim. Ele é maravilhoso, com filho de olhos fechados. Não tem o que o paciente fazer. Eu tenho um exemplo muito claro que meu marido me deu uma vez, porque eu vim com esse discurso e ele me veio já com a paulada. Escuta, meu sonho é fazer escola de pilotagem. Só que eu queria fazer com o Rubinho. Só que com o Rubinho é 100 mil reais. Só que com os caras do Rubinho é 20 mil. E é isso. E não é que a gente vai ser arrogante ou assim, eu tenho que ganhar mais que meu colega. Eu não faço isso na minha clínica. Então, ou comigo ou com o colega, o valor é esse. Mas eu não faço mais limpeza. Eu faço assim no último caso. Ai, o amigo do amigo, meu amigo quer muito. A dentista não estava lá no momento. Mas eu já faço isso. E o paciente, ele gosta de ver essa movimentação. Então, esse é um tipo de paciente, de dentista que a gente tem. E o outro é o que não consegue passar. Que não consegue. E aí ele fica cansado. Porque ele não consegue fazer a gestão, ele não tira dias para isso, ele só fatura. E a hora que ele vai fazer a gestão do consultório é 9, 10 da noite. Aí ele não tem qualidade de vida, ele não passeia. Exausto, Ele fica exausto, cansado. Aí acontece como aconteceu com uma cliente nossa aí, que ela é bem a persona dela, assim, sabe? E ela não consegue. E aí um dia ela fechou o consultório e foi no Rio de Janeiro, num congresso, porque vocês gostam de ir para congresso pra caramba. Aí chegou lá, o taxista entrou, ela entrou no táxi, o taxista gosta de puxar uma conversinha, né? Perguntou para ela, falou assim, o que você faz? Eu sou dentista, tal. Ah, que legal. E você tem um consultório? Tenho um consultório lá em São Paulo, tal, bacana. E aí? Quer dizer, então, agora você veio passear no Rio e o seu consultório tá lá. O seu consultório tá funcionando, né? Tá lá. Aí ela começou a cair na real, né? Começou a chorar. Meu consultório tá lá fechado, não tô faturando nada e tô gastando dinheiro. Ai, gente, pecado. Pra que vai falar isso pra dentista? Pessoal, desculpa, Walter. Imagina, pode falar. É porque tem algumas perguntinhas aqui no chat. A doutora Paula tá falando, ela é pessoa física e gostaria de saber qual a melhor forma de pagar impostos. Carnê-Leão? Ela é pessoa... Desculpa. Né? Ela é pessoa física. Ela escreveu assim, gostaria de saber qual a melhor forma de pagar impostos. Carnê-Leão? Sim, você como pessoa física, você é obrigada a fazer o Carnê-Leão, né? A diferença está justamente nisso, se você optar para CPJ, né? O barato é assim, muita gente às vezes vai para o PJ somente visando, às vezes, fazer um convênio, alguma coisa assim, né? E não é esse o propósito, sabe? Eu acho que o propósito tem que ser algo mais interior, assim, mais subjetivo. Tipo, não, eu quero crescer como profissionalmente, né? Quero ter uma clínica. Pô, eu sou uma orton. Vou contratar uma implanto para ela trabalhar no meu consultório e eu vou ganhar, né? O consultório vai render com ela, né? Sim. Ela vai deixar lá os seus 30%, 40%. Eu acho que isso é o grande desejo que as pessoas têm que ter, né? Agora, se sua vida tá boa, tá acomodadinha, tá tudo bem para você, tudo bem, vai fazer o quê, né? Eu acho que ninguém é obrigado, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar para que comecem a pensar, né? Não só na questão tributária, não só nessa questão, é o que a gente está falando aqui. Estamos criando valores, estamos criando novas operações, a gente está vivendo um novo mundo, né? Gerando empregos, né, Walter? Gerando empregos. Isso gera empregos, porque quanto mais pessoas você tem trabalhando ali, é legal ver essa movimentação. Então, e essa troca também, porque às vezes o dentista trabalha para mim, aí conhece outro dentista parceiro que te indica em outro lugar, e isso é legal, essa troca.
Então, não tem nada mais gostoso que você precisar de um amigo, de um colega dentista e falar assim, eu não faço, mas eu vou te indicar e sei quem faz bem. Ou chama o colega, ou indica para ir no consultório dele, faz uma parceria também de indicações. Faço isso com odontopediatria. Na minha clínica eu não tenho. Então, eu mando, a pediatra também me manda. Então, não tem coisa melhor que isso. E é legal, né? E outra coisa, olha só também outra forma de você reconhecer, conseguir receitas novas. Ela tocou num assunto muito importante, que né, ela falou, eu não tenho uma pediatria na minha clínica, mas olha a carteira que ela tem. E quanto desses aí não tem crianças que estão ali, o sobrinho, o filho... Cara, e eu vi as pessoas se matando nas redes sociais, fazendo dancinha, TikTok e tal. Sim. Não vem um paciente, cara. Sim. E sendo que elas têm uma gama de gente que já conhece, que já tal, que pode trabalhar essa rede, sabe? Então, assim, é muita coisa que a gente tem pra... Mas eu fico indignada, gente. Eu fico sem ar. Mas é o que eu falo de se unir. Então, assim, nas duas clínicas, prédio comercial, da Vila Olímpia também é prédio comercial. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi tentar me aproximar dos dentistas que já estavam lá no prédio e os que chegaram. Oi, colega, tudo bem? Ai, qual é a sua especialidade? Ai, você faz isso? Eu não faço. Então, tem uma dentista, a doutora Flávia, no meu prédio, que ela adora fazer harmonização. Eu passo meus pacientes para ela. Ela passa os pacientes dela que ela não faz, por exemplo, Invisalign para mim. E é uma troca gostosa. E sabe o que é melhor sobre isso? Que além da gente, então, ser parceiras nesse assunto, fui viajar. Tive um problema com o meu paciente, né? Quebrou um dente, aconteceu alguma coisa. Doutora, você me ajuda? Você atende meu paciente? E olha que legal, você pode ir atendê-lo na minha clínica. Então, ele não precisa nem entrar dentro da clínica dela. E aí você tem uma força. Então, assim, o dentista que só pensa nele, só trabalha com ele ali, ele só perde. E no dia que falta alguma coisa, você tem para quem chorar também. Que já aconteceu. Quebrou meu autoclave, você precisa esterilizar o material, você faz como? E o técnico só pode vir na outra semana, a locação demora. Eu bato lá e falo, esteriliza meu material, por favor. Aí, quando falta coisa dela lá, sobe lá também. Então, isso é legal. É se unir e trocar experiências. Sim, com certeza. A questão do networking é muito importante para quem quer empreender, né? A doutora Camila, ela está dizendo que tem muita dificuldade na gestão de pessoas e está perguntando quando ela percebe que o parceiro não está trabalhando bem, está fazendo corpo mole, não está entregando um serviço de qualidade. Como que você, doutora Diana, lida com isso? Uma boa conversa ou você já troca o profissional? Tem uma frase forte, sou uma pessoa forte, que diz assim, seja rápido em demitir e demore para contratar. Eu acho que sempre vale a pena uma boa conversa e mostrar e ser franco com a pessoa. Tem pessoas que não têm o perfil, então não tem jeito. Que é o difícil de você saber se você remunera o colega diária ou porcentagem. Que a diária também acaba acontecendo isso, que ele fica acomodado. Mas eu acho que tem que mostrar um horizonte, falar e mostrar uma possibilidade que ele tem uma chance de crescimento, ou mostrar uma precificação, falar, amigo, olha, os custos são esse, a hora clínica é essa, não está tendo um rendimento. O que está acontecendo? Tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar o seu dia a dia, para você alavancar? E dar uma oportunidade. Porque do mesmo jeito que ele está ali, nesse momento que a gente está conversando, tem alguém rezando por um emprego. É verdade. Alguém rezando para estar ocupando aquele lugar. Então, assim, já aconteceu comigo com dentistas e com funcionário também. Que eu demorei para fazer o desligamento, porque eu sou mole, tenho um coração mole. E aí, o que meu contador fala para mim? CNPJ não tem coração. Mas tem uma situação que é assim também, né? E esse é o feeling também que a gente tem que ter, né? Quando a gente está lidando com gestão de pessoas. Você sabe que o cara pode te entregar e ele estava entregando e ele parou, alguma coisa está errada. Então aí, investe nele. Aí você tem que chamar, conversar e falar, cara, o que está acontecendo? Que você sempre entregou, tal. O que está te desmotivando? Porque às vezes é alguma coisa até que você está gerando dentro do ambiente, né?
A gente tem que trabalhar essa questão do ambiente, é muito importante para quando a gente está lidando com pessoas, né? Às vezes, brecar algumas fofoquinhas que acontecem nos bastidores que a gente não está sabendo o que está acontecendo. Sim. Então, quando a gente começa a entrar nessa seara, você já começa a blindar algumas coisas ali também. Você já vai corrigindo as suas rotas, né? Então, é importante isso. Bacana, tem bastante pergunta aqui, tá? Doutor Faisal, vou pular a sua pergunta porque a do doutor Rafael, a resposta é primeiro e depois a sua, tá? Essa é para o Walter. Walter, lucro real, lucro presumido, simples nacional. Quais são as maiores diferenças? A maior diferença está na forma de se apurar, né? Por exemplo, as empresas do Simples Nacional, elas têm esse nome simples, mas foi uma enganação que fizeram com a gente. Porque ela não tem nada de simples, ela é muito difícil, sabe? Principalmente na odontologia. Porque, vamos entender o que era o Simples Nacional. O Simples Nacional, quando ele foi criado para que as micro e pequenas empresas tivessem poder de contratação. Então, ele tem uma desoneração da folha de pagamento, que é legal. Então, você contrata um funcionário, você está no regime do Simples, ele te custa 23% menos do que em outro regime. Então, isso é um atrativo. Então, para quem precisa contratar, é excelente. Só que a odontologia nunca foi um mercado que contratasse muita gente. Tanto é que os nossos dentistas são tudo parceiro, né? A maioria é PJ ou, às vezes, trabalha como autônomo, mas não tem ali um vínculo empregatício, né? Então, você contrata, às vezes, uma SB, uma secretária e a maioria das clínicas funciona assim, salvo as que estão já no mercado há muito tempo. Então, o que a Receita fez? Ela deixou as clínicas entrarem no Simples, mas ela criou uma regra para não perder na arrecadação do INSS. O que ela fez? Ela criou um negócio chamado Fator R. Fator R é o custo que você tem de faturamento dividido pela sua folha de pagamento. Então, ele estipulou que você, nessa matemática, você tem que ter 28% de custo de folha, justamente para eles recolherem, para eles ganharem no INSS, não perder a arrecadação do INSS. Porque é isso, a Receita ela dá com uma mão, mas tira com a outra. É isso, entendeu? Infelizmente, a gente nunca teve uma reforma tributária que realmente fosse justa, sabe? Uhum. É só para enganar. Às vezes ajeita para um determinado setor, mas tira de outro, né? Então, com a gente foi a mesma coisa. A gente entrou no Simples e fizeram essa regra. Então, para que você tenha uma vantagem no Simples, você tem que apurar esse fator S. Ou seja, você tem que ter um custo de 28%. Então, a gente trabalha lá. Controle de Prolabore. Então, tem dentista que não tem um Prolabore fixo. Ele fica flutuante. Por quê? Porque tem que sempre equacionar nesses 28%. Então, você não tem uma folha que chega, mas se aumenta o faturamento, aí você tem que ficar ali equacionando para poder pagar. Porque nesse anexo 3, que é esse que tem o fator R, ali você começa pagando 6%, depois você vai para 7%, ele vai aumentando, escalonando de acordo com o que você vai acumulando de faturamento. Certo. Entendeu? Agora, você pode começar com 6%, e aí ferra tudo, precificação, e no outro mês você faturou muito e não fez esse controle dos 28%. O que acontece? Ele já te joga automaticamente para um outro anexo que já começa com uma alíquota de 15,5%. Então, quer dizer, um mês você pode recolher 6%, no outro 15%. Então, isso Então, por isso ele é difícil. Ele tem que ter um controle, você tem que estar com uma equipe bem alinhada ali. Mas para as clínicas que estão começando, geralmente ele é o melhor caminho, porque você consegue ainda controlar, você está performando, você está aumentando o faturamento e vai, entendeu? O lucro presumido, como o nome já diz, presumido, ele já tem uma presunção. Então, até outubro de 2021, a gente calculava uma presunção de 32%. Então, se você faturasse 10 mil reais, você tinha que jogar 32% para você achar a base de cálculo. Então, a sua base de cálculo era 3.200 e ali você tributava IR, contribuição social, e o PIS e COFINS você pagava e o ISS paga sobre o faturamento. Aí aconteceu um negócio interessante. Desde 1997, a nossa classe ela brigava por uma equiparação com os hospitais. Por quê? A gente faz cirurgia. Você faz cirurgia na sua clínica. Então, a gente tem um ambiente cirúrgico, né, igual um hospital. Só que o hospital ele tinha uma redução nessa base de cálculo.
Ele, em vez de pagar 32%, ele pagava 8%, entendeu? E a gente, né, vários tributaristas, contadores, a gente sempre entrou na Receita Federal brigando para que houvesse esse entendimento. E olha só, o negócio, essa briga estava desde 1997, ela foi julgada em 2021. Em outubro de 2021, um conselho chamado CARF, ele é um conselho de... Assim, eles pegam as pessoas da Ambev, da Pepsi, de vários setores da sociedade, assim, os CEOs, caras que já conhecem, advogados e tal, para estudar para entendimentos de lei. E aí, e isso é da Receita Federal, então eles são vinculados à Receita Federal. E aí eles entenderam que existia essa equiparação. E aí o que aconteceu? Desde outubro de 2021, a gente conseguiu no lucro presumido uma redução significativa na alíquota. Então ela saiu você pagava em média 16% para 8%, vou arredondar, tá? Dá 7, alguma coisa. 8% de imposto. Então, quer dizer, a gente conseguiu um ganho fundamental. Poucas contabilidades estão sabendo disso, né? Mas agora que está indo mais para frente. Agora, o lucro real, sinceramente, eu não sou adepto do lucro real para clínicas odontológicas, porque o lucro real, eu acho que uma clínica ela tem que ser lucrativa. E o imposto sobre o lucro, no lucro real, ele é muito alto, ele é 35%, para vocês terem uma ideia. Misericórdia. Então, não é um perfil para nós que trabalhamos com serviço, a gente não tem compensação de imposto, né? E a ideia é que, pelo menos, né, a gente ali tenta trabalhar para que todas as nossas clínicas performem lucro, né? E a gente sempre está ensinando ali o pessoal a ter uns 30%, 40% de lucro. Então, eu não aconselho, porque um mês que você tiver lucro, seu lucro a metade dele vai embora com impostos. Sim. Então, é isso. Eu acho que a diferença está nessa situação. Agora, cada caso é um caso, porque você tem que fazer um planejamento, né? Hoje, não dá para você trabalhar com uma clínica odontológica, assim, tipo, ad eterno um regime, sabe? Você tem que vir ano a ano acompanhando e aí você vai planejando o próximo ano. Foi meu caso, né? Você me tirou do lucro presumido e me colocou no Simples Nacional. E a gente fez. Teve um caso aí que veio para nós o ano passado, que ele já estava com faturamento também bem alto e ele é 100% PJ. E aí nós criamos uma estratégia lá muito legal. A gente, por conta dessa redução da alíquota no lucro presumido, o que eu fiz? E ele tinha uma folha razoável. A gente criou 2 empresas. Criamos uma empresa de gestão de clínica, onde a gente jogou todos os funcionários nessa empresa. Então, aproveitando a redução da folha lá no Simples, ela no Simples e a outra no lucro presumido. Então, isso a gente conseguiu dar uma boa diminuída assim, no imposto que ele estava pagando. É isso, cara. Imposto é planejamento. Você tem que planejar. Aliás, tudo, né, na empresa a gente tem que planejar. O imposto também. Walter, uma pergunta que eu acho que vai ser interessante, todo mundo vai gostar dessa. Um dentista que é o colaborador autônomo, o que você recomenda para ele? Tanto para quem está participando aqui com a gente, que é um autônomo prestador, quanto o dono de clínica. O que você indica para essa pessoa? O parceiro que trabalha como autônomo. Sim. O parceiro que trabalha como autônomo, para ser vantagem para ele ser PJ, ele tem que ter uma receita acima de R$5.000. Se ele ganhar R$5.000 para cima, é a melhor vantagem dele ser PJ e dar nota. Por quê? Porque você já vai... Ele com 5.000, se ele tiver que pagar... Ele já vai estar pagando 27,5% de IR, se ele for declarar. E o INSS dele também já está pagando 20% sobre isso. Então, ele está pagando mais do que numa empresa se ele fosse simples, por exemplo. Entendeu? Sim, mas ele vai ser o quê? Simples, lucro presumido simples. Ou ME? Simples. Ele é simples. ME, essa é uma confusão que as pessoas fazem sobre. ME não tem a ver com regime. ME é o porte da sua empresa. Entendeu? Então, se você fatura até 360 mil... você é considerado uma microempresa. Então, você vê a nomenclatura lá, ME. Se você fatura acima de 360 mil até 4.800.000, você é uma EPP. Você ilimitada. É uma empresa de pequeno porte. Ilimitada, essa nomenclatura vem por causa do capital social. Porque é uma questão jurídica, né? Quando você abre uma empresa, você declara um capital. Então,
qualquer julgamento que tiver contra a sua empresa, ou qualquer lead que tiver, ele vai estar limitado ao valor do capital, entendeu? Então, isso é uma proteção jurídica que existe para as empresas limitadas, né? Por isso que a gente abandonou aquela coisa da empresa individual, porque a empresa individual não tinha isso. Então, se, por exemplo, se um cara entrasse com uma ação contra você ou te executasse, os seus bens estavam arrolados nisso. Agora, você com capital, você como uma empresa limitada, primeiro ele vai ter que acionar a empresa, ele vai ter que pedir uma despersonificação da pessoa jurídica para até chegar em você. Você fez isso comigo, você me tirou do EPP. Eu tirei você da individual. Da individual. Para proteger os seus bens, que ela tá ficando muito rica. Não, para com isso. Não vou te mandar minha declaração, pra você não saber o que eu tenho. Mentira, gente, brincadeira. Bem, continuando aqui, agora a pergunta do Dr. Faisal. O que você acha, Walter, do equilíbrio entre pessoa física com livro caixa e, ao mesmo tempo, o CNPJ? É o híbrido, né? É o famoso híbrido, né? Há quem defenda o híbrido até a morte ali. Eu acho que isso aí tem prazo, sabe? Eu acho que ele tem que ser um momento assim... A gente entende, né, cara, que é complicado. Às vezes, ó, por exemplo, Visa Live, quanto custa o aparelho? Assim? Custo de aparelho chega a 6, 7 mil reais, custo. Aí você vai vender ele por 10. Você pagar o imposto em cima de 10 é complicado. É de chorar. É de chorar, né? Então, isso tem uma condição. Principalmente para quem está num momento de transição, que está saindo da pessoa física e entrando na jurídica, eu acho que é um momento de até ele se organizar, ter a precificação, ter tudo bonitinho, eu acho que é uma coisa muito necessária, sabe? Mas tem gente que começa que fala assim, não, tá muito bom assim, vamos seguir. Tudo bem, né? Que é isso. Mas eu acho que tem que chegar uma hora que não dá, porque é muito controle. Se você, de repente, você ganha um tamanho que para você fazer essa gestão fica difícil. A sua própria equipe começa a se atrapalhar, entendeu? Sim. Não foi raro já eu ver as pessoas receberem na conta da pessoa jurídica e dar um recibo da pessoa física, por exemplo. Isso abrir 2 passivos. Porque você recebeu um dinheiro que não tem origem na sua empresa e você deu um recibo de uma receita que não entrou. Então, olha só, você criou... Peraí. Peraí que minha alma saiu do corpo. É complicado. Então, assim, fazer essa gestão é difícil, cara. Então, chega a determinado momento que você tem que optar. Ou você vai ser PJ, ou, né, não dá mais para você ficar brincando. Né? Então, isso aí eu acho que tem prazo. Entendeu? Tá. Doutor Fica com essa cara. Gente. Walter, você pode ir amanhã lá na clínica, por favor? Senta lá comigo. O Dr. Jean, Walter, ele quer saber pontualmente quais as reais vantagens em ser pessoa física. Pessoa jurídica, perdão. Tá. Ó, a principal vantagem, Jean, primeiro que eu vejo é uma organização, né? É muito difícil você ter um crescimento sendo pessoa física. Primeiro porque você já mistura tudo, né? Já mistura suas contas pessoais com as contas da empresa, do seu consultório. Então, é aquilo que a gente estava falando. Você não sabe quanto você ganha, você não tem você não sabe precificar. Então, a organização, ela é tudo, né? Então, você começando a organizar, você vai ter uma real noção de quanto realmente o seu negócio começa a ser valorizado. E o grande negócio mesmo é você começar a agregar valores, receitas. Porque hoje você, como pessoa física, você tem uma sua especialidade, você vai fazer suas profilaxias e você vai fazer a sua especialidade. Então, você não consegue vender outro serviço, porque você não sabe. Você vai ter que ficar chamando gente ali, mas é outra pessoa física, né? Agora, quando você começa a se estruturar como empresa, aí o negócio já começa a ganhar, porque você vai chamar um implanto, por exemplo, se você é endo. Você vai chamar uma pediatra, você vai começar a formar uma equipe que cada equipe dessa vai te deixar um lucro, né? E aí você vai fazer uma gestão. Então você sai daquela posição de ser o executor, de ser o cara da machadinha, né? E passa a ser um gestor clínico,
né? Você faz sim a sua especialidade, porque vocês não gostam de largar o osso, Não. né? Quer trabalhar até o fim. Sim. Mas se você começa a organizar o negócio de uma maneira que se até o dia que você quiser parar, você vai ter uma outra função dentro da sua empresa. Você vai ser um gestor, ou você vai ser o dono da empresa, você vai trabalhar ali junto com o seu administrativo, né? E vai poder viajar, vai poder descansar, vai poder... E o negócio está rodando. Eu acho que esse é o grande segredo da coisa. Eu acho que essa é a grande vantagem. É você ter um negócio que realmente vai te possibilitar você ter né? Ou até deixar para os filhos, né? Tem muita gente que, né, deixa um legado aí para os filhos, né? Sim, sim. Ser empresa, bacana. O Walter, a doutora Goretti, ela fez uma pergunta bem interessante. Você ter uma pessoa física e uma pessoa jurídica com o mesmo endereço, isso pode ser um problema? Pode ser um problema, porque você está funcionando no mesmo local com duas atividades, praticamente como se fosse duas, né? Então, dependendo do espaço que você tem, dependendo da situação, é assim, de verdade eu nunca vi nenhuma fiscalização sobre isso, nunca vi ninguém pegar. Mas se a gente for parar racionalmente para falar, é um problema, né? É um problema, porque você deveria ter o alvará como pessoa física e um alvará como pessoa jurídica no mesmo local. Não pode, né? Então, ali ou funciona uma coisa ou funciona a outra, né? Entendi. Mas o pessoal faz, né? Tá. Bem, aqui no chat tem mais algumas perguntas que eu vou responder já já. Mas o pessoal pode ir fazendo ainda perguntas aqui, tá? Nós já temos uma horinha de live, né? Quando o bate-papo é bom, a hora passa e a gente nem vê, né, doutora? Rápido. Eu tenho uma pergunta para o Walter. Você acha que um dia vai ter um aplicativo, alguma coisa que facilite para a gente? Porque, assim, é chato fazer nota fiscal. É um trocinho enjoado, não é qualquer computador que aceita. Você precisa de uma pessoa ali só para fazer isso. Por que no mercado odontológico não pode ser assim como numa loja, que você vai, compra um produto e já sai o cupomzinho amarelo e você pode entregar para a pessoa? Porque isso é um problema também. Você tem que ter uma pessoa só para isso na clínica. Ou verdade. separar um tempo só para isso. Mas eu acho que isso aí logo vai ser resolvido, porque a gente está vivendo uma era tecnológica assim absurda, gente. Vocês não têm noção, assim, como essa inteligência artificial, isso aí é um tema que vai mudar muito o perfil, assim, quem vai tirar empregos, né? Eu acho que você vai ter possibilidade de ter coisas na sua manuais, assim, que são feitas como notas, como serviços, assim, mais braçais, que eles vão ser totalmente automatizados, né? Na contabilidade, para vocês terem uma ideia, a gente está colocando um sistema agora de inteligência artificial que ele já tirou o trabalho de um assistente contábil. Por quê? Porque o robô ele vai na sua empresa, lá no seu banco, ele pega tudo que você pagou lá, ele já capta aquela informação, ele já faz os lançamentos de débito e crédito, ele já faz tudo. Aí, o que o pessoal precisa até agora? Só análise, E ele não falta, não fica doente, trabalha de noite, não tem 13º, não tem nada, é uma maravilha, sabe? E isso vai acontecer em todos os setores, sabe? Principalmente esses administrativos. E a tecnologia está avançando demais. Então, assim, cada vez mais a gente vai ter logo você vai ter um sisteminha que você vai botar aqui no celular, aqui um aplicativo, e a notinha vai sair lá e já era, entendeu? É que hoje ainda a gente está migrando, né? A gente está mudando dessas fórmulas, né? Hoje ainda a gente está na mão ainda de alguns softwares, provedor que nem, né? Mesmo na odontologia, a gente tem poucos. Você já parou para pensar? Sim. É a Clinicorp, é a Simples Dental, Easy Dental. Então, assim, monopolizou, né? Mas se abrir o mercado para uma nova tecnologia, vai embora. Eu gosto bastante do Clinicorp. Eu acho que eles podem linkar isso já. O paciente já pagou, já passou na maquininha e já sai a nota automática. Sim. Inclusive, é isso que o doutor Faisal está falando aqui, que já existem, né, sistemas de gestão integrado para emissão da nota fiscal. Justamente, acredito que o Clinicorp já faça esse sistema. Bem, doutora Roberta, gostaria de saber
Em que momento é melhor ainda continuar em pessoa física ou migrar para pessoa jurídica? O momento é o momento que você quiser crescer, né? Como empresária, com Mas será que você pode falar assim um número pro dentista? o Porque eu me número de coloco valores. no de lugar deles, é. né? Então, tipo assim, Deixa eu- Entrou uma bebezinha aí falando, mamãe. É o Dia das Mães. Eu acho que já... oi! Eu acho que pro dentista, é falar assim, ó, se você fatura mais que 10, 20, 30, 40, você acha que isso é possível ou cada caso é muito particular? Eu não vejo assim, sabe, Diana? Porque assim, vamos sair um pouquinho do pensamento da odontologia. Pensa você em montar um negócio. Tá. Você montou uma lojinha, entendeu? Você vai abrir sua loja, vai entrar uma pessoa, vai comprar na sua loja, você vai dar a nota fiscal, aquilo que você está falando, já sai lá. Cupomzinho. Acabou, cara. É isso, sabe? Aí você vai trabalhando em cima dos resultados que você tem. Na odontologia não é diferente, é uma empresa como qualquer outra. A diferença é que existe como é uma coisa muito técnica, e no começo as pessoas trabalhavam dessa maneira, não existe uma exigência que você abra um CNPJ, então criou essa questão por conta disso, porque você pode lançar lá um monte de coisa no seu livro caixa e abater e ficar nessa situação híbrida, entendeu? Mas, de fato, eu acho que você resumiu muita coisa. Quando você começou, você já começou como PJ. Por quê? Porque você já sabia o que você queria. Você falou assim, não, eu quero ter uma clínica, eu quero crescer, eu quero montar minha equipe, eu quero... Não dá pra gente pensar nisso como pessoa física, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que tá muito mais nessa questão do que você quer como empreendedora, né? Mas eu acredito que tem a questão do direcionamento e orientação também, Walter, porque a doutora Diana, ela já veio com, além do espírito empreendedor, que a maioria dos dentistas tem, né? Eles têm um desejo de ter o seu consultório próprio. Muito poucos saem da faculdade pensando em trabalhar em outro consultório. A grande maioria pensa em ter o seu consultório particular, mas eles não sabem como, eles não sabem por onde começar. E aí a importância dos profissionais de qualidade para auxiliá-los. Porque uma contabilidade ele vai ter que ter. Mas Sim. e aí? O seu contador, ele te auxilia? O que eu acho que é legal isso, e aí, pegando esse gancho que você está falando, linkando isso, é assim, eu acho que você tem que começar, né? Então, não precisa você já sair abrindo a empresa e já sair emitindo nota tal. Eu acho que você pode construir essa identidade, construir essa empresa. Então, você vai abrindo, você abre o CNPJ, você cria o seu contrato, você vai abrindo a conta no banco, você vai fazendo os seus alvarás, vai fazendo tudo bonitinho, sabe? Pô, a empresa está aberta, bonita, legal. Agora, o que eu preciso? Qual que é o próximo passo? Aí você vai organizar o seu financeiro, contas a pagar, contas a receber, vai fazer o seu DRE, seu fluxo de caixa, você vai fazer essas precificações, você vai montando, sabe, os seus contratos, né? Sim. Porque você tem que ter contrato para tudo hoje em dia, né? Não dá para confiar em nada. Sim. Então tem que ter contrato. Você vai montando os processos administrativos que uma empresa precisa ter. Quando você tiver com tudo isso claro, desenhado, vira a chave. Entendeu? Sim. Então você vai fazendo isso aos poucos, né? Com um acompanhamento. Um acompanhamento. E aí eu acho que a contabilidade pode ajudar bastante, entendeu? Porque a gente vai acompanhando esse passo a passo, vai validando as coisas. Sim. Mas sabe o que eu acho que tem que desmistificar aqui hoje? É que não é porque você tem uma clínica ou um consultório que aí você tem que ser PJ. Os colaboradores também. Porque muitas vezes o dentista não faz conta e só sai da faculdade com esse sonho que quer um consultório, quer um consultório, quer um consultório. Mas espera aí, será que você tem o nervo para ter um consultório? Porque eu tenho colegas que trabalham em vários consultórios que muitas vezes ganham até mais que eu, que tenho várias pessoas na minha folha de pagamento. Eu acho que isso é primordial, porque é uma frustração para o dentista que ele pensa o tempo todo que ele acha que ele só vai ganhar dinheiro se ele tiver uma clínica. E não é verdade. Não é verdade. Mas assim, isso também é uma culpa também do mercado, eu acho. Porque assim, valoriza demais às vezes um profissional e não se pensa E às vezes você montou uma clínica, e aí como ditam a regra, né?
O cara se acha o especialista, não sei o que, tem que ganhar tanto. Então, isso modifica bastante. É claro, deixa a pessoa no comodismo. É muito melhor para ela trabalhar em 10 clínicas e tá ganhando dela sem fazer nada. Mas o que ela vai gastar o quê? Gasolina? Ou às vezes material. Mas essa pessoa precisa ter um contador. Precisa ter um contador. E aí é que tá, né? E isso, aí a gente tem que entrar para ver, porque é muito fácil, cara, você ver, não ter um vínculo nenhum. O cara trabalha, às vezes, para 3, 4 clínicas, tem até um bom ganho, ganha 15, 20 mil reais por mês, Sim. e não tem uma comprovação de renda. Sim. Não consegue comprar uma agulha na Casas Bahia, porque não tem como comprovar nada, cara, você acredita? Sim. E aí fica com medo e tal, e aí é pego, né? Uns anos atrás, teve principalmente esse perfil de profissional, não sei se você lembra desse caso, mas a Previdência mandou uma conta para todo mundo. Por quê? Porque começou a cruzar informação de movimentação bancária e de recibo. E a própria declaração que o cara fazia, ele mesmo se entregava. E não recolhia o INSS, não recolhia nada. O que a Receita fez? Mandou a conta. Falou, ó, você tinha que ter pago pelo teto, meu querido. Paga, bebê. Paga mesmo. A doutora Camila, ela fez um comentário. Penso que isso que a doutora Diana mencionou acontece justamente pelo fato dos empreendedores não saberem precificar. E aí eles não sabem pagar os seus parceiros, né? Então, foi exatamente isso que você falou. Doutora Camila, mas não se preocupa, todo mundo sofre desse mal. Inclusive eu também. Mas a Camila tá aprendendo, a gente tô ensinando ela. Maravilha. Doutor Faisal perguntou novamente. Lucro presumido. A alíquota independe do faturamento? No lucro presumido? Não, independe do faturamento. O que onera, às vezes, é determinada faixa que ele atinge, ele pode ter um adicional que a gente chama de adicional de 10% no IR. Né? Mas sempre vai ter essa alíquota de 8%, né? Se ele tiver uma estrutura para ser uma estrutura de cirurgia, né? Dentro da clínica dele. Aí tem uma regra também, tá? Para ter isso. Precisa ter o KNAI de clínica, precisa ter os alvarás de vigilância sanitária, obedecer todos esses órgãos, e ela precisa ser constituída em junta comercial. Não pode ser aquelas clínicas que são constituídas em cartório. Tem que estar na junta para poder se beneficiar desse... Existe isso? Existe. Você pode construir... É aquela como se fosse sociedade de profissionais, sabe? Então, o cara que presta serviço, por exemplo, nas clínicas, a maioria deles abre como em cartório. Porque eles não têm clínica, né? Então, eles são prestadores de serviço. Então, o modelo é mais ou menos esse. Certo. Acho que respondeu a pergunta, né, doutora? Doutor Faisal perguntou aqui. Quando você explicou, Walter, sobre ter 2 empresas, sendo a segunda uma empresa de gestão no Simples e registrando os funcionários, esse PJ emite nota fiscal que é dedutível no IR do cliente como custo médico? Não, na verdade, esse daí tem que ser uma prestadora de serviço para a clínica. A clínica que está no lucro presumido é que dá o recibo e que dá a nota, entendeu? Na verdade, é uma manobra para a gente tirar o custo da folha, que é mais pesado, na lucro presumido, jogam nela aqui, toda a folha, e ela vai se tornar... É tipo uma terceirização. Isso foi possível fazer isso por conta da lei da terceirização, da reforma trabalhista que teve no governo... Acho que é do Temer. Foi no governo do Temer. O que acontece? Antigamente, você não poderia terceirizar objeto fim. O que é objeto fim? Por exemplo, você tem a atividade de odontologia. Você não poderia terceirizar nada que fosse da odontologia, tipo direto, entendeu? Você não poderia terceirizar o seu administrador, você não poderia terceirizar os dentistas, você tinha que ou contratá-los, né, como CLT. Sim. Com a reforma, a gente pode terceirizar hoje tudo. A única coisa que era permitida terceirizar era o pessoal de limpeza e manutenção, sabe? Porteiro, essas coisas. Depois dessa reforma, você pode terceirizar. Então, isso abriu uma brecha, né, para a gente. O que a gente fez? Essa empresa ela não precisa apurar fatura R.
você pode colocar lá no Simples e recolher no anexo 3, aí é 6%. Então, vamos supor que você tem uma folha de R$ 10.000, tá? Então, você registra todo mundo ali. Essa empresa faz um contrato com a lucro presumido, que é a clínica, fornecendo a mão de obra, entendeu? E aí, nisso, eu tenho uma folha reduzida e a minha lucro presumido normal. Vou atender os clientes, os pacientes, tal, dar nota. E vou recolher 8% nela aqui. E aqui eu vou ter uma desoneração da folha de 28. Tem uma pergunta. Se você tem só uma sala comercial, você pode ter 2 CNPJs? Serviço endereço? pode, você não pode comércio. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho 2 salas. Posso colocar 3 CNPJs Pode. nesse endereço? Se for serviço. Você não pode ter comércio, porque comércio entende-se que você vai ter estoque, né? Você vai ter produto, estoque e tal. Agora, empresas de serviço, você pode ter no mesmo endereço mais do que uma. Entendeu? Que legal. Bacana. E você hoje atende quantos dentistas no seu consultório? Hoje a gente deve estar com uns 200 já. Eu fui a primeira? Uma das primeiras, né? Você está uns 10 anos já? Sim. Acho que 2014. Vai quase 10 anos. Eu era jovenzinho. Eu também. Também. A Diana fazia um comercial do Santander. Você lembra disso? Essa é a Diana patinadora e essa é a Diana dentista. O que elas têm em comum? A conta dela é pessoa física e jurídica num só lugar. Mesmo assunto de hoje. E desses mais de 200 dentistas, você atende também outras áreas, né? Tem um detalhe, né? Desses 200 aí, a gente já extrapolou as fronteiras, viu? A gente está em 12 estados já. Que legal. Você atende Cara, 12 dentistas de 12 estados no Brasil? 12 estados, Amazonas. A tecnologia proporcionou isso, né? Porto Seguro. Rio de Janeiro, a gente deve estar com umas 15 ou 20 clínicas lá. Tem mais alguém, amor? Lembra aí. São Paulo, Paraná. Santa Catarina, Paraná. Goiás, Pará. Goiás, Mato Grosso agora. Lugar bom, hein, para ganhar dinheiro, hein? O pessoal vai no agronegócio lá, tudo cuida dos dentes lá e paga com dinheiro vivo, assim. Bom. Que bacana, Walter. E aí, dentro do seu escritório contábil, então, você atende mais de 200 dentistas aí no Brasil inteiro e outras áreas também, ou não? Ou é só dentista? Não, a gente tem outras áreas. O que a gente fez lá foi uma divisão na empresa. Tá. Como a gente sabe que é um público que precisa de um pouco mais de atenção e tem um pouco mais de... A gente precisa dar uma assessoria diferente, porque você pega uma empresa hoje de várias... Eu tenho lá uma empresa lá que é da zona cerealista, lá maior que eu tenho. O cara tem uma puta estrutura, ele tem 3 caras no administrativo, ele tem contas a pagar, contas a receber, faturamento, vendas, compras. Meu sonho. Ele tem uma estruturona, De entendeu? vida. Ele precisa da gente, claro, mas para outros fins. Agora, o dentista não. O dentista a gente tem que dar uma atenção muito especial. Então, o que eu fiz? Eu criei uma célula dentro da empresa só para cuidar dos dentistas. Então, eu treinei as meninas, né? Então, eu tenho lá 3 contadoras, pessoas de RH, que elas não atendem outro tipo de empresa. Porque elas ficam ali o dia inteiro, as Eles 8 são horas rápidas. delas, para dar a resposta que as clínicas precisam. Senão eles entram em desespero. Sim. Porque É o dentista rápido. não tem muito tempo. Ele tá atendendo aqui, entre um paciente e outro, é que ele vai te procurar. Se você não der o retorno rápido, ele vai se sentir que não está tendo uma atenção. Então, esse mecanismo começou a ajudar. E o que também foi legal? Elas começaram a ficar muito expert. Porque o problema de um é de outro. Então, quando a outra já vem com o problema, elas já sabem a solução. Só muda de endereço. Só muda de endereço e vai. Então, isso está dando uma notoriedade muito grande. Foi muito legal essa dinâmica aí que a gente teve lá, né? De montar assim. E outra, e você vai replicando. Porque você vai formando um profissional bom aqui. Então, conforme vai entrando mais clientes clínicas, eu vou montando outra célula. Aí eu pego essa daqui que já está treinadona, ela vai e ela replica para outras. E até o dia que eu tiver umas 100 células de
Que bacana, Walter, que bacana. Que bacana nosso bate-papo, né? Muito legal, bom foi ter muito bom. vocês aqui, o cenário novo, local novo, tudo novinho pra galera. Walter, quem quiser conversar contigo, do pessoal que está aqui na sala, né? Eu sei que a sua agenda é realmente muito apertada, porque às gente. vezes até a gente tenta falar com o Walter, né? E é bem... Não, e assim, corrido. esse mês aqui é um mês atípico, né? Por causa do imposto de renda. Então, assim, a gente já tem uma atribuição grande. E com o imposto de renda acaba ficando maior, né? Então, e agora que está chegando no final, aperta pra caramba. Sim. Mas tem uma assessoria, tem o pessoal lá para atender tudo, a gente vai marcar as reuniões e... Tá. Tamo Então, junto. quem quiser agendar as reuniões, só continuar falando com o pessoal da equipe de WhatsApp, né? Isso, Para agendar a reunião contigo e aí tá liberado. é isso aí. Quer dar algum recado? Eu quero um elogio especial pra Silvia. Sempre que eu chamo lá no WhatsApp, ela responde rapidinho. Realmente, a vendo, equipe Silvia? é boa. Ah, legal. Bom, gente, obrigado. Obrigado, Diana. Tiramos Imagina. ela lá do conforto, né? Ah, e seu filho, tá... como Ele que veio tá? me buscar. Ah, é? É. Já é... Olha, tá vendo fofinho. como a gente tá ficando velho? Eu já vi grávida, já... Já tive filho, já fala, anda, Já tem quase fala. namorada. É, mas vai chegar lá, filha, você vai ver. E os amigos dentistas não se desanimem, não tenham medo do carnê-leão, investem, vai com medo mesmo. Se você está aqui hoje buscando conhecimento, é porque você quer algo melhor para você. E procure o Walter, procure entender e vai sem medo mesmo. Aposta e vai, que dá certo. Isso É aí. isso aí, gente. Doutora, um prazer. Como diz um amigo meu que o Walter conhece, é um prazer inenarrável tê-la aqui. Legal, No fico nosso feliz, gente. Antigo podcast, nós tínhamos um colega advogado que dizia assim, é um prazer inenarrável tê-la aqui com a gente. Gostei, obrigada. Foi muito bom. Espero que você venha mais vezes, Uhum. tá bom? Podem convidar, venham sim. Pessoal, obrigada. Tá entrando agora bastante mensagem aqui. Noite esclarecedora. Obrigado pelas respostas. Parabéns, bate-papo agradável. Pessoal, teremos mais lives, tá? Essa aqui não é a última, nós já tivemos anteriores e nós daremos sequência com outros assuntos. Inclusive, se vocês quiserem uma live com algum assunto específico, pode falar com a equipe lá do WhatsApp que está atendendo vocês. Cada um tem uma pessoa específica, tá? Pode falar com ela, pode dar sugestões e também marcar com ela essa reunião com o Walter, tá bom? Espero ter ajudá-los, espero ter esclarecido. Walter, muito obrigada mais uma vez por estar aqui e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, gente. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.